o que fazer, como agir nesses momentos que eu tô atordoada, que eu tô com uma escala de emoção bem baixa, porque quando a gente tá nervoso, estressado, ansioso, a nossa frequência vibracional energética ela fica bem baixa, tá? Então não é à toa que a gente fica cabisbaixo, a postura muda, nós ficamos sem vontade de fazer nada, e assim vai, sucessivamente, tá? Então, o que fazer? Né? Como agir? A primeira coisa que você tem que fazer é usar os meios que você tem, que é justamente as percepções. É você ter as percepções ali do momento, do que você está vivendo, do hoje, do agora, nesse exato momento, tá? Mas antes de eu falar um pouco sobre as percepções, eu gostaria só de ler um pequeno trecho aqui, né? Eu já li sobre o poema. Melhorou? Ótimo. A imagem melhorou agora. Tá, mas vamos continuar, tá? Não vou desistir, não. Eu nunca desisto de fazer minhas lives por conta de falha de conexão. Agora deve falhar mesmo porque o avião tá passando aqui. Mas eu sempre continuo, tá? Porque é bem importante, pessoas precisam desse conhecimento, desses ensinamentos. Então eu só peço compreensão de vocês para que vocês compreendam, tá? Então, tudo que eu falo é comprovado cientificamente e também na palavra de Deus. Isso é muito importante. Teve uma palestra que eu estava assistindo, onde o rapaz dizia assim, tem a Bíblia que veio há milhões de anos atrás para nos ensinar como viver a vida. Aí teve que vir a ciência para confirmar, desenhar, para que a gente siga passo a passo. Então, tudo que eu estou falando aqui, isso foi feito os estudos, foi comprovado e realmente dá resultado. E que também a palavra de Deus confirma. E aqui justamente está, né, o versículo onde em Mateus 6,34 está dizendo assim: portanto, não fiquem preocupados com o dia da manhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de hoje. Então, a gente fica tão preocupado com o amanhã, a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer, se vai acontecer, que a gente entra num emaranhado de pensamentos, num emaranhado que termina prejudicando de uma forma que aí o pensamento vai se tornar uma emoção, depois o corpo físico vai começar a reagir com dores e assim sucessivamente. Então, o que é que tem que ser feito? Eu vou falar agora nesse exato momento o que é que tem que ser feito. Você primeiro usa as percepções, que como eu falei, as percepções é a visão, a audição e o toque, tá? Quando você se pegar nos momentos em que tiver estressado, ansioso, com dores no corpo, ou com tristeza, com depressão, ou com qualquer situação emocional que esteja lhe prejudicando, aí o que é que você faz? Você começa a usar as percepções. Por exemplo, você está aqui, eu estou aqui agora, aí qual é a minha percepção? É a visão, tá? Então, eu estou vendo, e o que é que eu faço? Vamos dar um exemplo, que eu estou aqui estressada, aborrecida com alguma coisa que aconteceu, aí eu simplesmente começo a ter a percepção do agora, do tempo presente, do que está acontecendo nesse momento. Então, eu estou aqui, ó, olho o portão, olha o livro, olha a cadeira, olha a mesa e vai falando pra você mesmo. Olha a zoada, escuta a zoada do ventilador se tiver zoado ao redor. Tô escutando a zoada do ventilador, tô vendo a porta de vidro, tô vendo o celular aqui na minha frente, tô vendo a quantidade no notebook aqui do outro lado. Então, quando você começa a simplesmente ver as percepções, principalmente vai tirar o foco da sua mente, do seu cérebro, daquele momento em que está acontecendo, daquela emoção negativa que está gerando aquela sensação horrível dentro de você. Então, quando você para e diz, olha o copo que eu estou vendo. Eu sei que são coisas bem óbvias, mas o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma, com coisas óbvias e com coisas simples. Então, se você está estressado, com raiva, ansioso, seja lá qual tipo de emoção, você para, tá? Tem autoconsciência do que você está sentindo. Eu tô com raiva, eu tô estressado, eu tô triste, tô ansioso. E simplesmente começa a prestar atenção nas coisas que está ao seu redor. Na bicicleta que está aqui, na cadeira que está do lado. E você começa a percepção. Você estivesse ativando as funções cerebrais do seu cérebro. Quando você está naquele momento de desconfortável emocionalmente, seja ela qual situação for, todo o seu corpo, todo o teu organismo, toda a estrutura trabalha para manter aquilo ali. Então, teu corpo inteiro está trabalhando para manter essa sensação. E quando você começa simplesmente a ter a percepção do agora, do que está acontecendo nesse momento, aí você começa a
tirar o foco daquela situação e ativar as ondas cerebrais, as funções cerebrais do teu cérebro, e que justamente ali, quando tira o foco de uma coisa, como as funções cerebrais começam a retornar, as coisas começam a dar mais clareza mental, começa a melhorar mais a sua autoestima, né? Sem contar que a postura também conta muito. Todo o nosso organismo, ele é um todo, ele é um conjunto um com o outro, tá? Vamos dar um exemplo. Precisamos do braço para movimentar a mão, né? As articulações, que uma coisa liga a outra, né? Nosso corpo, uma coisa interliga na outra. A mesma coisa é as emoções, a mesma coisa é os nossos pensamentos, a mesma coisa é o nosso é interligada da outra, nada é separado. Muitas vezes a gente está morrendo de dores, toma remédio e não passa, e acha que ali é só um problema físico, sem ver o que está acontecendo, a emoção que está sentindo, o que está se passando dentro de você, sem estar em tempo presente. Gente, tem gente que vive tanto, sem, assim, aéreo, como eu posso dizer, que às vezes deixa uma caneta aqui e esquece. Às vezes tá aqui fazendo mil e uma coisa ao mesmo tempo, daqui a pouco coloca a chave ali e termina esquecendo. Tem gente até que coloca uma coisa tão óbvia, tão nítido, que termina esquecendo. Por quê? Porque aquela pessoa ela não tá aqui no tempo presente. Só o corpo dela tá, mas ela tá com a mente, pensando em coisa no que vai fazer amanhã, no que fez ontem, no que vai fazer daqui a pouco, a ligação que tem a atender, o telefone que tem que mexer, o que tem que ser feito, e não para um minuto para deixar o seu corpo ter presente, não para um minuto para simplesmente ter as percepções do que está acontecendo. E isso é tão renovador, é tão restaurador, isso é tão maravilhoso para toda a estrutura que temos, para todo o nosso ser, seja emocional, espiritual, físico. Isso é tão bom que se a gente soubesse, a gente praticava isso pelo menos 10 minutos por dia, de parar, ficar em silêncio e começar a ter as percepções do que está se passando, ter as percepções do que está acontecendo ao seu redor, tirando a atenção do que já aconteceu, do que vai acontecer, do que tem que fazer daqui a pouco, sem nenhuma preocupação. É fácil? Não é falso, não é fácil, mas é possível. É possível você fazer. É possível você tentando, repetindo, continuando, com persistência, você alcançar justamente aquela seriedade. Quando você para, que você fica em tempo presente, que você se proporciona esse momento de calma, de silêncio, autoconsciência, de você começar a ter as percepções do que está acontecendo ao seu redor. E é coisa tão simples, né? Eu sempre falo que para a gente se curar, se autoajudar, se autotratar, são técnicas tão simples que o simples termina ficando para trás, porque a gente termina achando, com a crença, com um pensamento dentro de nós, que tem que ser alguma coisa bem mirabolante, dar 3 voltas no quarteirão para poder conseguir ter essa liberdade emocional e física. Então, como eu estava falando, é uma forma que você começa a ter mais clareza para resolver o seu problema, você consegue lidar melhor com o que você está passando, lidar melhor com o que você está sentindo, com o seu dia a dia. Então é como se fosse um detox, emocional, tá? Não sei se vocês já viram que muitas vezes precisamos fazer jejum, tá? Para poder limpar o nosso organismo por dentro. Não sei se já ouviram falar sobre isso, mas é necessário a gente, pelo menos algumas vezes da nossa vida, fazer jejum. É maravilhoso. Então, para limpar todo o nosso organismo por dentro. A mesma coisa é a nossa mente e as nossas emoções. Precisamos fazer jejum, pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia, de 24 horas que você tem. É praticamente nada que vai fazer uma diferença enorme, tremenda na sua vida. Então, só é 5 minutinhos que você faz e você ali para tudo, para o que está fazendo, para o que está pensando. Aí, como eu estava falando, é fácil? Não é fácil, mas se você continuar, você consegue. A primeira coisa que vai acontecer é os seus pensamentos começar a passar. Vai vir pensamento do que já foi passado, do que está sendo no presente. Vai vir pensamento tão mirabolante que você vai rir com você mesmo, tá? Mas deixa eu ver o pensamento e deixa o pensamento passar. Vê a imagem, deixa a imagem passar. Vê o que tá, qualquer coisa, mas vê e deixa passar. Não alimenta. Aí você vai ver que, do mesmo jeito que os pensamentos negativos, isso aí vai terminar desistindo, vai terminar parando, vai terminar, de uma forma ou de outra, perdendo força. Mas se na hora que você tá ali, aflorando as percepções, tentando estar em tempo presente, e você tá ali observando as coisas que estão ao seu redor, meu Deus, e não é isso mesmo que eu tenho.
isso mesmo que eu tenho que fazer, aí você já está alimentando, dando sugestões e dando força para aquela imaginação já estar atrapalhando o seu processo. Então, se você puder, faça todo santo dia, para um pouco, simplesmente começa a ter as percepções do ambiente. Mesmo que você simplesmente para aqui do nada, na cozinha, fazendo qualquer coisa, aí de repente tá aqui, ó. Eu tô olhando a caixa de luz ali, tô olhando os livros, olha o portão. É como se tivesse uma outra pessoa falando pra você. Você faz de conta que tem uma outra pessoa falando com você. Como se dissesse assim, olha fulano, aquilo ali. Aí você vai olhar, a sua atenção vai ficar focada naquele negócio ali. Não é verdade? A mesma coisa se eu disser pra você, olha para aquele portão ali. Você vai olhar focado naquilo ali. Aí você fala com você mesmo. Isso não é coisa de gente que tá... Tem gente que diz, eu vou estar falando comigo mesmo e tem condições de sair. Isso é coisa super natural. Falamos com nós sempre, o tempo todo, constantemente, só que de uma forma inconsciente e sendo dominado por situações do passado, sobre traumas do passado, sobre o que já passamos. Então não é melhor a gente conversar com nós mesmos consciente do que inconscientemente deixar as lembranças do que a gente já viveu, do que a gente já passou pro passado. Eu vi aqui que a Marcinha, boa noite, e a Lúcia pediu para participar da live. Vocês querem participar? Se quiser, coloca sim aí nos comentários, que aí eu convido aqui, tá? Então, você começa a falar com você mesmo e dizer, ó, televisão. Aí você vai, aí você olha para o ventilador, escuta, faz de conta que tem uma outra pessoa do seu lado, tá? Faz de conta mesmo. Olha para o abajur que está ali na frente. Olha para a lâmpada. Ali você vai começar a ter as percepções e você vai ver que você, em pouquíssimos minutos, você vai estar em estado presente e que sua mente não vai estar pensando em mais nada, sabe? Então, se você puder fazer isso aí todo santo dia, pelo menos 2 vezes no dia, você vai conseguir ter diversos benefícios de saúde, de mental, físico. Agora tem que colocar em prática, tem que praticar. Conhecimento sem prática, você só tá esponja que tá só ali inchando, tá? Então você tem que adquirir o conhecimento, colocar em prática e aplicar na sua vida. E você vai ver que quando você estiver estressado, com raiva, ansioso, e que você... Não, peraí, calma, deixa eu colocar em prática o que foi que a Andressa falou pra mim. Deixa eu colocar em prática o que foi que ela me disse. E simplesmente você ficar, olha ali pra bicicleta, olha ali pra vassoura, olha ali pra aquilo ali. Aí você fica falando e vai falando, aí depois você diz pra mim, no particular, o que foi que você achou em prática nisso. Exercício que eu coloco em prática na minha vida e que dá um super, hiper, mega resultado. E como eu já falei, são coisas que te traz para tempo. Uma das técnicas da terapia do Liberty Movement é você fazer a respiração profunda e juntar respiração, mentalização e as palavras. Só que muitas vezes a gente nas primeiras tentativas não consegue. E isso é uma técnica também que você pode agregar dentro desse momento de autocuidado, de autoajuda, que você pode simplesmente ali, respirou profundamente, começa sem nem ver. Começa a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Começa a prestar atenção nas coisas que está no que você está escutando. Aí você, no lugar de usar as percepções da visão, você começa a usar as percepções do ouvido, tá? Você começa simplesmente a escutar. Olha a zoada, olha tem gente conversando lá fora. Começa a prestar atenção. Aí você vai conseguir se manter aqui e agora no estado presente e combatendo a ansiedade, a depressão, aquela tristeza e aquele momento de raiva, aquele momento de desconforto emocional e mental. Até dor, se você tiver com dor e você simplesmente, tá? Eu tava com dor de cabeça e comecei a ficar ali, estado presente, ter as percepções visual de onde eu estava e a dor se dissipou. Então foi ótimo, foi maravilhoso. Então coloquem em prática na vida de vocês, coloquem em prática no dia a dia de vocês. E o primordial e o melhor é a gente colocar em prática mesmo, é a gente exercer todo o conhecimento, tudo que é trazido até nós. Eu sempre digo que nada na vida é por acaso, nada na vida é coincidência e nada na vida é sorte. Tudo é Deus. Então, você precisa aproveitar essa oportunidade e se permitir a se amar, e se permitir a se amar, a se cuidar, a ter esse momento para você. Tem pessoas que dizem assim, Andressa, mas eu esqueci. Andressa, mas eu não tive tempo. Andressa, mas eu fiquei trabalhando. Andressa, mas
veio tudo e eu não consegui colocar em prática a terapia, não consegui colocar em prática o que você me ensinou. Então, aí eu digo para a pessoa, o que é primordial? Você continuar fazendo os afazeres do dia a dia doente, ou você parar 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia e se beneficiar colocando em prática as técnicas, a metodologia da terapia do liberalismo. Aí fica a critério de cada pessoa, sabendo que vai chegar uma hora que não vai ter tanto trabalho e que a emoção vai puxar e vai dizer, olha aqui que tem que ser tratado. Aí vai desenvolver, de uma forma ou de outra, doenças no corpo, problemas cada vez mais agravantes e emocionais, e aí sucessivamente mais ladeira abaixo. Então aproveita a oportunidade, esse momento é agora, o momento é hoje, se cuide, se ame, se trate. Faça terapia, que é maravilhoso, seja comigo ou seja com qualquer outra pessoa. Terapia não é só para quem tem problema. Terapia é para quem quer ter uma melhor qualidade de vida. Então faça, se ame, se cuide, se trate, tá? Você merece, você é capaz, você pode. Então, pessoal, alguém tem dúvidas?